Fala galera, boa tarde, começando mais um SOS Ilustra. Hoje eu vou falar com a Lia. Olá, Oi tudo Lia, boa bem? tarde. Boa tarde, está me Tudo ouvindo bem e bem? você? Ah, que bom. Tô ouvindo, aham. Tudo bem. E conta lá, Lia, de onde você Bom, fala? Qual cidade? eu estou morando entre Teresópolis e Friburgo, numa área rural, bem isolada, mas eu me mudei Que para massa. cá em 2021, meio que por causa da pandemia, né? Mas originalmente eu sou do Rio de Aham. Janeiro, cidade grande, muito urbana, enfim, isso para mim está sendo uma novidade ter vindo para o lugar. Eu tô, E como é que tá se Eu tô amando, acostumando? eu não quero mais Calmo voltar. demais? É a melhor coisa que eu fiz. Na verdade, Que eu e meu marido, a legal. gente veio para cá para tirar férias. A gente alugou a casa por 7 semanas. Aí a gente expandiu para mais um pouquinho e acabamos nos mudando. Que legal. Eu acho que é um movimento que o pessoal está Aqui tem fazendo, né? muita Buscando qualidade gente. de vida, né? Às vezes a gente é forçado a fazer isso, né? Às vezes a gente vai voluntariamente, às vezes é É, forçado e acaba gostando exatamente. e não Foi o que volta mais, né? aconteceu aqui. Assim, não era plano, assim, algumas pessoas me perguntam, mas o projeto de vocês era esse? Vocês já queriam fazer esse movimento? E não, foi algo que aconteceu. Não, E não mas temos vocês têm filhos. filhos? Ah, legal, mas dá para curtir também, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, ah, não, vou para o interior por causa de filhos, né? Foi o meu caso, assim, né? Mas, cara, dá para viver de Sim. casal, até sozinho É uma melhor, né? qualidade de Qualidade melhor no vida interior, né? incomparável. Que show, que show. E me conta, Iria, você já ilustra há um bom tempo? Começou faz pouco? Pois Como é, é que a vou ilustração contar a chegou na história tua vida aí? completa, tá? Então tem um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Tá bom. A história Não, é a seguinte: eu tranquilo. comecei a desenhar muito nova, desde criança, né? Eu tenho muitos Uhum. artistas na família, né? Artes visuais. Então, assim, meu pai é fotógrafo, meu avô, por parte de pai, desenhava, minha tia Ah, arquiteta, que minha legal. avó, por parte de mãe, era pintora. Então, eu sempre tive muito contato com artes visuais, muitos quadros pela casa, livros de arte, e eu sempre desenhei, tá? Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma mãe Uhum. jornalista, e eu frequentava muito redação de jornal e redação de revista. Participo de Uhum. fechamento desde muito cedo. E quando eu era pequena, assim, já com 10 anos de idade, já às vezes acontecia de precisar de uma ilustração, tá, no fechamento, e eu fazia, entendeu? Então curiosamente, Ah, que legal. Já era profissional na aos verdade, 10 com anos 12 aí. anos, eu tive a minha primeira ilustração publicada num jornal. Era uma matéria sobre meio ambiente, ia ter um congresso de meio ambiente. Então, assim, eu tenho contato com ilustração e com artes visuais há muito tempo, mas eu percorri vários caminhos distintos aí dentro desse grande universo. Então, eu fui para a fotografia com 15 anos, porque o pai é fotógrafo. Então, com Uhum. 15 anos, eu fui para a fotografia. Na hora de escolher Sim. faculdade, eu fui para o design gráfico. Então, me formei designer e trabalhei com design gráfico, com diagramação de revistas, jornais, impressos em gerais, marca. E depois fui para a web, né? E, enfim, andei muito por essa área toda e agora eu estou voltando para a ilustração. Passei também pela pintura. Teve um período aí que eu estava pintando telas Uhum. abstratas, abstrato geométrico, grandes formatos, entendeu? Então, tive um caminho longo e aí agora passei também pelo universo do yoga. Isso é uma outra história, mas não sei se cabe aqui na nossa Uhum. conversa. Mas em determinado momento, Ah, cabe. em A gente determinado tem tempo. momento O que você eu achar que é trabalhei interessante com aí. editora, né, de revistas e trabalhei com jornais, fiz muitos freelas. Em determinado momento eu abri uma empresa de design, que era a Súbito Creative, que funcionava no Rio de Uhum. Janeiro, no Leblon. Só que eu comecei a trabalhar muito com tecnologia, muito com internet, com projetos de desenvolvimento de site mesmo, integrar o banco de dados com sei lá o quê, entendeu? Coisa pesada, Uma coisa exatamente. pesada ali E, mesmo. e com clientes no mundo inteiro. Então, assim, eu tinha uma reunião com alguém que estava em Los Angeles, num horário, mas depois com alguém que estava em Londres, em outro. Então, e fornecedores Sim. também espalhados pelo globo. Então foi um período assim bem estressante que o yoga, que eu já tinha praticado antes, me ajudou a Uhum. superar. Só que eu mergulho muito.
muito fundo nos assuntos. Então, eu Que acabei legal. virando professora de yoga nessa ocasião. Então, em determinado Nossa, momento, eu fechei a fundo empresa mesmo, de assim. design e comecei a dar aula de yoga. E dei aula de yoga até o início da pandemia, quando a gente voltou para o formato online. E aí, nesse período que eu fiquei em Sim. casa, né, a gente tinha, eu e meu marido, nós dois damos aulas nessa escola chamada Hanuman. E aí, nesse período que a gente passou para o online, Uhum. mesmo com uma grade bem ampla, com a aula de manhã, de tarde e de noite, eu passei a ter muito tempo entre as aulas, que antes eu estaria me deslocando para dar uma aula particular, para fazer alguma coisa, e agora eu estava em casa. E foi com isso que eu redescobri o desenho. Uhum. Então, foi lá em abril de Ah, que legal. 2020 que eu voltei para o desenho. E aí fui. Então você ficou alguns bons anos aí sem desenhar, assim. Ou você fez pintura, você comentou, né? Mas Só sem desenho foi um por bom tempo projeto mesmo, sem. pessoal mesmo, assim. Né? Quando eu trabalhava Uhum. com design, fazendo projetos menos técnicos, como essa coisa aí de web, eu fazia muitas vezes ilustração para os trabalhos que eu estava fazendo. Né? Então, se era alguma coisa assim que Uhum. cabia, Uhum. algo que não ia demandar muito do meu tempo, eu mesmo ilustrava. Em outros momentos, eu contratava ilustradores. Então, por Sim. exemplo, a gente tinha algumas colunas na revista. Eu fiz a revista Grace, de Jiu-Jitsu, a revista Nocaute, de Vale Tudo. Uhum. E a gente tinha algumas colunas que eram ilustradas. Então, eu acho que assim, que Uhum. num fechamento, porque a matéria chega geralmente em cima da hora, né? Então, assim, num fechamento, eu ir fazer a ilustração para a coluna Sim. não cabia. E era legal também ter estilos diferentes. Então eu também trabalhava contratando Uhum. ilustradores. E aí, nesse período, é que eu fui mais para pintura e Que menos para legal. o desenho. Que massa, que massa. E, e aí você começou por hobby voltou ali aos poucos, e você voltou Não, no tradicional, no voltei digital? no Qual que é a tradicional. técnica Como a que gente você está estava fazendo? dando muita aula online, no computador, para mim foi muito Uhum. gratificante fazer algo físico, né? Então eu voltei para grafite, muito trabalho em grafite, nanquim, e comecei aquarela, que era algo que eu não tinha trabalhado antes. Eu trabalhava com tinta acrílica. Então eu comecei a experimentar com Uhum. aquarela, estou experimentando até hoje. Entendeu? Que massa. E aí, em algum momento, apareceu o Ilustra SA para você. Qual que era a dificuldade que você tinha que, né, pô, vou fazer o Ilustra SA porque qual que foi o que te chamou, assim, né? Geralmente a Sim, pessoa cada aluno chega com exatamente. uma dificuldade diferente, assim, né? Qual que foi a tua Eu ali na hora que sou. te chamou a Uma vez você atenção? falou numa aula, numa live, eu não lembro onde foi, que você tem alguns alunos tartarugas e uns coelhos, né? Eu sempre fui Aham. o coelho, agora eu tô mais tartaruga. Então, esse processo de começar a desenhar e voltar a pintar e ver nisso uma área onde eu possa voltar a trabalhar com isso, né? Onde eu possa não ficar só no hobby, só no projeto pessoal, demorou meses, demorou um Uhum. tempo. E quando surgiu de novo, Sim. pintou essa vontade de trabalhar com esse assunto, foi quando eu estava usando mais esse Instagram artístico, que eu tenho um Instagram onde eu publico as coisas de yoga, e agora eu tenho esse aqui artístico. E quando começou a surgir essa vontade, foi muito curioso, porque apareceu um anúncio seu, que eu achei muito legal, que é um anúncio que você está pensando e você está pintando. E aí você fala as coisas que eu acho que Sim. todo mundo pensa, assim. Aí você fala assim, poxa, será que dá para viver de arte? Será? Foi muito curioso. Eu falei assim, poxa, tem alguém lendo meus pensamentos, entendeu? Tem alguém que está refletindo sobre isso. Então foi aí que eu comecei a acompanhar Sim. as suas publicações. E aí eu participei da imersão que você fez. E aí Uhum. Sim, até vai foi ter de bem legal. novo, galera, em Ó, gente, eu janeiro, hein? super Em janeiro recomendo, vai hein, ter de quem novo, não dia viu 9. ainda. E aí eu assisti todas ao vivo, né? E aí, quando você abriu o curso, o Ilustre S.A., eu entrei e estou gostando muito. Tô achando... Olha, eu não consigo acompanhar o grupo do Telegram, tá? Então, não consigo, gente, não consigo. São 1000 É mensagens por difícil. dia. Então, assim, acho que deve ter gente aí assistindo a live que está na minha turma, eu sou da turma 12, mas não me conhece porque eu não interajo muito lá. Cada um consome do jeito diferente, né? Eu também, em cursos que eu participo, mentorias, eu mais leio do que
escrevo, né? Às vezes a gente tá só quietinho lá, mas está aproveitando ali E achei também, muito né? legal você ter bolado Que massa. E Lia, qual... essa mentoria, né, coletiva, entendeu? Que eu acho que todo mundo precisa muito, assim. Muito bom. Ali até você tocou no nome mentoria. A gente vende ele como um curso, mas no final das contas acaba sendo uma mentoria também, né? Por causa do Eu acho suporte e que os é. alunos se ajudando também. É. Então acaba, né? Ele funciona como tem muito curso, muitas pessoas que vendem como mentoria, né? Ele acaba cobrando até mais caro e tal, né? A gente acaba embalando, digamos, como curso e com um suporte mais próximo, né? Inclusive a gente vai aumentar esse suporte ainda para Legal. melhorar ainda mais, né? Que massa. E que Pois dificuldades é. você está tendo ali Eu agora? queria O que propor você um está tendo tema de... para a gente conversar aqui. Eu queria saber a sua opinião, que é, acho que o caso onde eu estou, que eu acho que deve ter mais gente nessa mesma Uhum. situação. Que é o seguinte, é o designer que trabalha com ilustração, que era, em primeiro lugar, designer, em segundo lugar, ilustrador, e que agora quer trocar essa prioridade, que agora é ser um ilustrador que também é designer. Por que eu estou sugerindo esse tema? Porque eu estava montando o meu portfólio. Aliás, eu estou sem portfólio agora, tá, gente? Porque eu tirei tudo do ar para começar tudo de novo. Como a gente está em dezembro, né? E dezembro é um mês meio morto, não tem ninguém começando um projeto novo, eu achei que eu posso trabalhar com calma esse portfólio até janeiro. Mas por que eu estou sugerindo esse tema? Porque eu imagino o seguinte, o designer que não quer mais trabalhar com design e quer só ir para a ilustração, ele vai tirar os trabalhos de design do portfólio dele e isso vai estar na biografia dele. Ele trabalhou tantos anos em tal área, né? Eu acho que é mais fácil visualmente no portfólio para o ilustrador que migrou do design, foi para a ilustração e largou o design para trás. Mas o designer que quer dar prioridade para a ilustração, mas não quer tirar do seu portfólio os trabalhos mais legais e quer, por exemplo, pegar um trabalho de um livro, por exemplo, né? Eu gosto muito de livro, eu já fiz muita diagramação de livro. Eu queria, de repente, pegar um projeto de um livro onde eu fizesse a ilustração da capa, a diagramação. Mas eu não quero pegar, por exemplo, um trabalho de e-commerce. Entendeu? Então, eu queria que o meu portfólio ficasse claro, a atuação em design, os anos de experiência em design, mas eu também não quero ficar recusando esses projetos. Eu quero que o portfólio diga isso. Olha, essa pessoa está mais ligada no lado artístico, no lado da ilustração, do que no lado somente da diagramação ou do design, enfim. Você acabou falando, você já deu a resposta, né? O Sim, próprio mas como portfólio é que a tem que gente faz falar isso no isso, né? Então, portfólio? Porque eu fiquei os pensando, eu próprios... vou fazer uma abinha design, porque aí parece que eu estou querendo pegar trabalho de design. Sim. Então, na verdade, assim, ó, você pode ter a aba ali no meio, sim, tá? E você pode, nessa aba de design, por exemplo, especificar lá o que você faz na área de design. Especialista em diagramação, por exemplo, tá? Se for esse o intuito, né? Mas você também pode falar o tipo de projeto que você está querendo pegar, tá? Buscando projetos de ilustração e diagramação. Você pode estar ali especificado. E na home, sabe, é o 80-20, né? Você pode ter lá 80% de ilustração e ter 2, 3 projetos ali no meio, 4 projetos de design juntos, tá? Ali no meio, no bolo, organizadinho ali, né? Pode estar mais para baixo, mais na parte de baixo ali de diagramação. E na tua prospecção, você direcionar isso também. Na hora que você entrar em contato com o cliente, ele mencionar, né? Artista, ilustradora, também especialista em diagramação, posso contribuir nesse momento. No Brasil, principalmente, está rolando muito isso. Isso que eu ia As editoras estão perguntar. procurando. Você acha que está Né? rolando esse mercado? Sim. Lá fora eu não vi tanto, tá? Lá fora eu vejo que é um pouco mais separado, mas aqui no Brasil está rolando sim. O problema é que não estão querendo pagar mais por bem isso. Bem Brasil isso, né? Eles estão querendo, né? Isso. No orçamento, já que inclua ilustração mais diagramação, né? Mas é uma demanda. Muitas vezes, para você formar projeto, formar portfólio, né, mais na área, sim, pode ser uma opção também, tá? Mas, de novo, nunca coloque um projeto de e-commerce no teu site. Tira tudo, né? Identidade visual, se não é o que você quer, tira tudo também. Então, a mesma coisa. Como a gente direciona para um mercado na ilustração, você vai direcionar no design também, no que você vai incluir ali. Tá? Aí, assim, se você não quer fechar nada, quer só fechar projetos de ilustração e o design vem junto, aí eu não colocaria a aba de design lá em cima.
que nem você falou, se colocar lá em cima a aba de design, vai dar a impressão que você quer pegar esse tipo de projeto também, né? Não sei se, digamos assim, quero pegar só diagramação de livro, seja o caso. Né? Se você quer isso, a aba de design vai acabar atraindo esse tipo de projeto para você também. Então, às vezes, nesse momento, vale deixar sem a aba, mas tudo junto na home ali. E daí, no o que fazemos, o que eu faço, né? Vai estar especificado bem certinho, deixar bem claro ali, sabe? Acho que nesse ponto, como é bem específico essa aba de o que fazemos, lá em cima você pode colocar sobre, né, o about, o contato, e muitas pessoas colocam nesse sobre o que você faz, mas de repente vale ter um a mais ali, sabe? Até a aba de o que eu Legal. faço, o que fazemos, né? Qual é o serviço que você está oferecendo, sabe? Acho que é um jeito de ser direcionar, deixar o mais claro possível, né? E, e, Atrair. e me fala então sobre isso. O pessoal tem pedido já no orçamento isso, quero a ilustração e a diagramação, quero. Mas Mais isso é mais no diagramação. universo de livros, Tá né? rolando isso aí. Isso, mas as editoras estão falando isso aí. A agência de propaganda não faz. A agência de propaganda já contrata ilustração, né? Não vamos dizer que não faz, né? Mas a gente sabe que tem de tudo, né? No mercado. Mas a maioria vai contratar ilustração. Em publicidade, o que pode pedir é para você fazer a ilustração de um post e fazer o post todo. Fazer o design do Legal, post também. Pode ser uma especialidade também, sabe? Mas geralmente eles contratam mais a legal, ilustração mesmo. interessante. Eu passei por esse processo, né? Eu não era designer, mas era diretor de arte, né? Então eu tive esse. Só que o freela de direção de arte é um pouco mais específico. É difícil alguém te chamar um diretor de arte para fazer uma campanha publicitária. A agência geralmente contrata, pega um freela de direção de arte Uhum. para passar 2 meses na agência, né? Junto com a equipe. Então, então eu nunca tive pedido. Teve um período que eu tinha lá direção de arte e ilustração. Então, eu não cheguei a nunca ter um convite para vir trabalhar como freela de direção de arte, sabe? Porque é bem específico o projeto ali. Entendi. E que mais, É, Lia, como é que você está eu em agora estou dificuldade, de dúvida? na dificuldade de decidir, então, o que eu boto no meu portfólio não. Eu estou, inclusive, revendo meus trabalhos mais antigos. Eu achei super legal a minha primeira ilustração. Até queria botar ela, talvez, na bio, entendeu? Que eu achei super bonitinha. E eu Sim, tô passando por isso, né? De ter que fazer uma seleção do que vale ser aproveitado ou não. Eu tenho a dificuldade de ter jogado tudo fora, então eu vou ter que reescanear algumas coisas, entendeu? Então, assim, algumas coisas eu perdi, eu não tenho mais o arquivo digital. Um problema que a gente tem, né, que é o seguinte, alguns arquivos eu não consigo mais abrir. Eu tenho arquivo PageMaker, não consigo abrir. nossa, Exatamente. é o Então, assim, PageMaker, então tem coisas que caramba. se perderam. É porque eu comecei a trabalhar muito, muito cedo nisso, inclusive com internet. Eu comecei a trabalhar com internet em Sim, 97, entendeu? Então, assim, começando a eu estava começando a internet. internet, né? Começando, não, já É, estava, né? Mas aqui pra gente estava, exatamente. né? O meu primeiro Gatinhando ali. e-mail era um e-mail da UERJ, foi criado em 94. Eu não tinha nem com quem trocar e-mail. Uhum. Mas, enfim, essa é a minha principal dificuldade agora, que eu acho que é um processo que eu vou ter que fazer comigo mesma, né? O que eu quero mostrar, né? E decidir também o que eu quero prospectar, né? Aquilo que você fala muito, né? De você escolher Sim, algumas áreas, ao invés de atirar para todos os lados, né? O que eu quero fazer, né? E eu acho que eu vou passar aí por um sim. período meio que experimentando antes de decidir, né? Bem generalista, né? É, tem algumas pessoas que têm dificuldade em escolher mercado. Eu aconselho nesses casos, assim, ao invés de você escolher um mercado, você escolher Uhum. temáticas, sabe? Coisas que você gosta de desenhar. E aí aplicar, né, uma coisa assim, fazer a aplicação no portfólio. Porque muitas vezes um tema atrai, sei lá, 4 ou 5 mercados diferentes. Né? Porque muita gente trava, né? Ah, puta, agora eu vou fazer um projeto para propaganda, daí trava. Agora eu vou fazer um projeto para literatura, e trava. Sim. Desenha temas. Né? Eu gosto de desenhar caveiras dançantes. Tá lá, e enche o portfólio de caveiras dançantes. Aí depois, com isso, vai atrair, sei lá, mercado de estampa, mercado de game, né? De acordo com o tipo de caveira dançante que você quiser, né? Então, sabe escolher temas. E Sim. tema ajuda a definir estilo também. Você sabe, a Lia é a ilustradora das caveiras dançantes, por exemplo, sabe? Né? Faz parte da marca, Sim. é uma das características ali do estilo, né?
Então, ajuda nesse sentido. E dá mais prazer É. para desenvolver portfólio também, É né? interessante você falar isso. Eu gosto de fazer Um tema esporte, que por está me exemplo. interessando bastante, que não era parte do meu universo anterior, é a vegetação local. Né? Eu tô num lugar de Mata Atlântica Uhum. e foi muito curioso que quando eu cheguei aqui, eu não conheço ainda as flores, né, de onde eu tô. Eu tô numa casinha pequenininha, uma casinha de boneco, um chalezinho, tá até para ver aqui o telhado, né? Só que o terreno é gigante. Então, é uma casinha mini num terreno gigante, cheio de Mata Atlântica, com árvores gigantes. Que massa. E durante o primeiro ano inteiro, era sempre uma surpresa, porque de repente surgiu uma flor que eu não sabia que tinha uma flor ali, entendeu? Aí, então foi assim um ano de descobertas aqui, vendo as flores e as cores e as coisas mudando, né? As estações, que aqui tem as estações, né? No Rio de Janeiro era tudo verão, né? Só tem verão e primavera. Aqui não, aqui a gente tem as estações. E aí eu fiquei com muita vontade de desenhar plantas, né? De desenhar flores e desenhar esse universo. Insetos também. Eu estou descobrindo insetos que eu nunca tinha visto na vida. Uhum. E fiquei, inclusive, com vontade de fazer um livro sobre a Mata Atlântica. Porque eu estou do lado do Parque Estadual dos Três Picos, que é uma reserva gigante aqui. Pega 5 municípios. É só cruzar a rua e eu entro no parque. E aí eu estou querendo fazer um livro. Eu não sei se tem muito isso, né, no mercado de livros. Né? O ilustrador já chegar com a proposta, ou se seria um biólogo, ou então alguém da área de... Hã? Aí que vem a grana. Aí que chega o dinheiro. Aí que vem o dinheiro. Quando você é autora e ilustradora, aí que vem valores maiores, vem royalties, e aí que o bicho pega. Tinha vontade de fazer isso. Então é uma opção legal. E olha só, a botânica, você pode transformar isso numa série de posters, por exemplo, e daí você consegue aplicar em embalagem. Você consegue fazer livro infantil de não ficção, sabe? O universo da Mata Atlântica, por exemplo. Vira um livro, cara. Então, vira estampa também, né? Não sei se tem interesse, mas vira estampa também. Então, o tema já puxa vários mercados. Né? Aí você vai fazer, daí você pode ir documentando essa tua jornada, vamos falar assim, né? Com ilustração de botânica. Enfim, você consegue desenvolver um portfólio inteiro nisso. Ou, pelo menos, você consegue um projeto pessoal grande, bem desenvolvido ali no portfólio. Né? Então, assim que uma coisa vai puxando a outra. Sabe, ao invés de falar assim, né? Eu vou fazer ilustração para embalagem. Aí já começa, tá, embalagem do quê? Aí você começa antes aqui, ilustração de botânica. E aí você começa a encaixar em marcas, em editoras e outras empresas que trabalham com essa temática aí. Sabe, é um raciocínio. Aí fica prazeroso de fazer. Eu até criei um Instagram para isso, que eu acho que não é assim o ideal no sentido de que é algo que divide a sua atenção e seu esforço, né? Você tem que alimentar 2 Instagrams. Mas eu achei que fazia sentido ter um feed só de flores e plantas, entendeu? Porque o meu Instagram, eu acho que ele vai ser muito genérico. Eu acho que eu vou ter outros temas que estão me interessando também, tipo pessoas, sabe? E eu tenho o meu trabalho anterior que é geométrico abstrato, entendeu? Eu também não quero descartar isso. Então eu pensei no Lia Caldas Arte ser um perfil onde eu vou colocar tudo, inclusive parte da botânica, né? E você ter um lugar, porque tem gente que só quer ver botânica, né? Que só quer ver flores e só interage com esse assunto. Então eu pensei em ter esse tema e depois dentro desse tema, eu vou selecionar o que eu achei mais interessante visualmente para, de repente, virar um livro, virar alguma coisa assim. Eu acho legal. Então, encaixa como projeto pessoal e unifica tudo no teu portfólio. Os 3 perfis, 2, 3 perfis ali, né? É legal. Assim, eu acho que são perfis que não são difíceis de alimentar. Né? Você não precisa estar todo dia postando sobre botânica, né? Quando você faz uma produção nova, você vai lá e leva ele ali, né? Aí fica saudável de alimentar esses perfis. É diferente do perfil pessoal, né? Que tem que estar todo dia aí postando, enfim, um pouco mais puxado. E outra coisa que eu queria fazer também é livros adultos ilustrados, entendeu? Fazer algo mais assim, menos texto, né? Só diagramação e ter uma coisa ilustrada, como era mais comum antigamente, assim. Tem assim uma coisa assim. Mas dá um exemplo não... só para ver. Porque o livro adulto pode ser ainda não pensei, mas coisas, assim, né? escolher um tema. Por exemplo, eu lembro dos livros modernistas, né? De poesia concreta, que a poesia é uma imagem.
Aí junta Uhum. ilustração, design, texto, entendeu? Uma coisa tipo assim, sabe? Uma coisa Entendi. assim. Eu acho que não tem mais hoje em É, dia isso, né? Hoje em dia a gente é muito focado em produção, né? A gente quer em coisas que sejam úteis para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. De repente algo mais lúdico, né? Mas o assunto eu acredito que tem do saído livro assim. infantil é uma coisa interessante. Eu adoro livro infantil. Eu acho fantástico. Eu adoraria fazer um livro infantil. Mas eu não tenho filhos, eu não convivo muito com crianças. Então eu não sei se eu vou entender o universo da criança. Você já ouviu falar no livro O Aham, Obstáculo é o Caminho? É por aí. Você pode trazer a tua visão, a visão das crianças de alguém que não tem filho. aham. Às vezes surge até uma história daí. Criança enche o saco, por exemplo, né? Quente, né? Sabe? E como lidar com crianças, sabe? Tipo, pegar a tua visão, que é diferente de quem é do ilustrador Uhum, ou uma ilustradora que tem filhos. Quem tem filho vai focar em algumas coisas ali, é. e quem não tem vai focar em outras. Isso aí, cara, sabe? Surge literatura infantil e surge literatura adulta também, sabe? Então, o obstáculo é o caminho, né? Como ilustrar para criança se eu não tenho Eu tenho filhos? até Caramba, você vai ter um uma visão projeto sobre diferente. isso, que eu vou até revelar aqui, né? Que é o seguinte, a minha mãe mora em Saquarema e eu frequento Saquarema desde pequenininha, passava as férias lá, feriado. Então, Saquarema é muito importante na nossa família. Aliás, a minha família inteira, por parte de mãe, aos poucos foi se mudando para Saquarema. Hoje estão todos lá, não tem mais ninguém no Rio de Janeiro. E eu fiquei com vontade de fazer um dia, e Saquarema vem da palavra socó, que é um pássaro, que era muito comum lá, ainda tem lá. Era socorema que virou Saquarema ao longo dos anos, né, das décadas. E eu tinha vontade de fazer um livro infantil com layouts duplos, com Uhum. coisas importantes de Saquarema, por exemplo, a igrejinha de Saquarema, a praia de Saquarema. E o Socó ia narrando o que tem de importante ali naquela cena. O pássaro Socó. Então Eu essa era acho uma legal, ideia acho que eu bem tinha bacana. assim de fazer. Escolher assim pontos turísticos e Isso dá pontos livro. como? Dá infantil e dá adulto também, né? É, Dá livro infantil e eu adulto pensei também. numa linguagem mais infantil, mas sem dúvida vai interessar a todos. Né? É, Mas enfim, eu tenho muitos projetos e eu preciso. Na verdade, eu acho que a minha maior dificuldade é decidir o que eu vou fazer primeiro. Selecionar. sim. Sabe uma coisa que eu estou passando por um momento assim também, né? Não em termos de não na ilustração em si, mas profissional, né? No geral assim. Eu estou pensando assim, cara, o que que eu vou fazer Uhum. vou estar fazendo daqui a 5 anos, né? Daí eu começo a fazer um checklist, assim, cara, vejo com Ilustra S.A. daqui a 5 anos, vejo. Me vejo fazendo ilustração Search and Find, tipo onde está o Wally, não vejo. Então, eu já começo, sabe, duas colunas, o que eu me vejo fazendo e o que eu não me vejo fazendo. Ou daqui a 20 anos, você pode ir além, né? Daqui a 20 anos. Me vejo fazendo isso? Cara, me vejo fazendo isso. E aí você começa. Se você não me vejo fazendo daqui a 10 anos, será que vale a pena tentar agora fazer isso? Não sei se vale a pena. Aí você já começa a dar uma direcionada. Sabe quando você joga lá para frente? Quer dizer assim, me vejo ano que vem fazendo esse tipo de coisa, cara, legal. Mas será que vale a pena você focar nisso agora, sendo que daqui a pouco você não vai mais querer fazer isso dali? Né? Que quando eu mudei, não me vejo mais Sim. trabalhando em agência de propaganda. Então, vamos embora. Não tem por que continuar na agência de propaganda, né? Então, acho que esse tipo de raciocínio acaba a gente ajudando aí a escolher caminhos. Na ilustração vale também. Me ver, né? Como eu falei, não me vejo mais fazendo ilustração search and find, aquelas detalhadas. Não faz mais. Não me vejo fazendo ilustração de caveiras dançantes, que nem a gente usou o exemplo Mas ali antes. a Então gente não muda faz. tanto, né? Sabe? Às vezes, Eu em janeiro de 2020, eu estava voltando da Índia, depois da minha segunda temporada na Índia, com uma escola de yoga crescendo no Leblon, no Rio de Janeiro, cheia de alunos. E de repente, em março, estava tudo online. Entendeu? Então, assim, nossa, eu nunca sim. imaginei que eu fosse estar onde eu estou hoje. Assim, mudou muito. E isso é um ensinamento, né? Também, a também não ficar tão preso nos planos, né? Eu pessoalmente, É, é. eu gosto de mudança, eu me sinto bem adaptável, sabe? Eu fico animada com mudança, eu não fico ansiosa negativamente, eu fico animada com mudança. Mas isso às vezes pode ser uma cilada também, porque qualquer mudança eu já fico animada.
Entendi. Não, muito Mas bom. é mais Eu acho leve, né? Não fantástico. dá ansiedade, né? Se eu ficar animado com. É, Eu já tenho, eu tenho receio, né? Quando acho um caminho, eu falei, cara, e se, de repente você acorda da manhã, e se aquilo, e dá Não, uma eu tenho ansiedade esses grande ali, né? ICs todos, mas o meu IC é o IC para cima. E se for um sucesso? Entendeu? Por Aham, isso que eu que fico legal, que animada, massa. entendeu? Sim. É, não, você vê, isso aí cara, é uma lição isso aí, né? Questão de medo, né? As pessoas, eu escuto muito, né? Vitor, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, medo de ser freelancer, medo de largar o CLT, medo da inteligência artificial, né? Vamos falar da inteligência artificial de novo, medo. Cara, a gente tem que ter medo de Ah, ficar parado, na verdade, né? Medo de não é verdade. tentar, medo de não fazer, né? Tenho medo de mandar um e-mail para o cliente. Talvez você não vai ter cliente mesmo. Tenho medo de mandar uma mensagem, não vai ter mesmo. Medo de fazer portfólio, Verdade. medo de escolher o estilo. Então vai ficar parado, né? E eu tenho medo de ficar parado, na verdade, né? E medo, eu tenho um pouco de medo de assumir coisa demais, que eu tenho essa tendência também É de assumir verdade. coisas demais, né? Tô É, aprendendo tenho a medo também de trabalhar dizer isso, não, né? mas a Medo de galera dizer não fica e, atento. e o cliente não voltar, né? Não tem? É, esse eu tive por bons anos. Por isso a gente tem a aula no curso lá, né? Como dizer não para o cliente, né? Como se preparar para falar não. Porque realmente o não é complicado. Hoje eu estou bem treinado nisso, sabe? Mas é uma dificuldade também. Quanta noite eu já virei trabalhando porque não falei não. Deveria ter falado não e não falei. Ixi, Poxa, inclusive passei recentemente por uma dessa. Melhorei muito, mas ainda, de repente, fiz de novo, sabe? Fiz de novo. Mas tem que seguir, tem que continuar, né? Que legal, cara. Que legal. O yoga, ó, yoga é um tema legal de sim. ilustração também. Eu acho que Muito é, o do mercado. mercado eu já não sei. Quem que você vê contratando ilustração de yoga? Marcas, Ah, né? Marcas que trabalham com isso. entendi. Eu vejo para Tudo bem. publicidade, né? Porque tem assim, ó, É, tem yoga, né? Marcas que não são de yoga usam. Que é um tema recorrente, assim, né? De qualidade de vida, de bem-estar. São, as marcas se com apropriam do certeza. yoga, né? E através Para o do seu branding. yoga Pro das seu imagens do branding. Então, hinduísmo, né? O Ganesha, né? O Hanuman, que é um deus macaco, que é da nossa escola. Eu é, acho que são imagens fantásticas, assim. Algumas, é, o editorial usa bastante. Eu já fiz ilustração como para você S.A. não de entendi. yoga, para você ter uma ideia. Eu fiz ilustração Ah, para a revista Você essa S.A., eu não eram vi, não. ilustrações de yoga. Essa eu não conheço. Ela Ah, não foi para o portfólio. Caras legais, mas não conversava, mas né, o com o que que era? O que portfólio, que você sabe? ilustrou? Mas eu fiz. Era uma matéria de qualidade de vida, Tá. não é qualidade, qualidade no trabalho, sabe? O trabalho, mas empresas que investiam no bem, é isso, empresas que investiam bem no bem-estar dos funcionários. Aí que elas tinham sessões de yoga, tinham sessões de relaxamento, de leitura. Aí tinha várias ilustrações lá no meio. Eu vou resgatar isso aí para Entendi. postar aqui Legal. de repente. Legal. Muito bom. E Que é isso, eu acho que é massa. isso, amigo. Eu tô Ah, é? encantado com a história, aí, com a É, tua porque jornada aí. eu Muito lembro quando legal. eu ouvi a sua história, eu vi várias semelhanças, entendeu? Eu vi que você foi para publicidade, aí teve um intervalo aí depois foi para ilustração. Eu me identifiquei muito com a sua história. Assim, É, a ilustração é uma profissão ela é muito gratificante. Tem, né? Eu sempre falo a real, assim, né? Tem a parte difícil. Cara, será que vai ter cliente? Será que não vai? Né? Que nem você falou lá o anúncio lá que você é. viu, né? Tem tanta gente. Será que eu sou bom o suficiente? Tem isso. Mas que nem eu postei no story um pouquinho antes aqui de entrar aqui na live, desenhando. Cara, eu vou desenhar Uhum. uma ilustração de um parque de É, diversões e estão me pagando para entendi. isso. Né? Você se diverte, né? E ainda paga. Então se você consegue levar de um jeito saudável, você vai estar sempre se divertindo. Né? Eu não gosto de romantizar, mas tem a parte romântica sim, né? Tem a parte legal. O cara trabalha com desenho. Né? Então é bacana É demais, verdade. é gratificante demais. É verdade. Massa. Ali. E me conte depois como é que os caminhos que você vai decidir seguir aí, o teu portfólio, né? Posta o portfólio lá na comunidade para o pessoal Tá, falar, dar opinião, manda para vou mim, dar para o sim. Mauri também, para a gente ver. Eu achei legal que você falou que você é tartaruga, né?
né? É. Tartaruga é aquele que vai pensar mais, vai devagarinho, e tem o coelho que já quer fazer tudo. Aí você falou assim, eu sou tartaruga, mas eu tô com calma agora, aproveitar dezembro para fazer o portfólio. Cara, tem Porque muito eu já coelho que fui não é tão muito rápido assim. coelho, entendeu? Eu, como trabalhei com jornal e com revista que tem fechamento, eu era coelho total. Eu não pensava, eu fazia, eu executava. E aí, com o tempo, com a Sim. maturidade, eu tô achando que algumas coisas eu preciso pensar um pouco mais, entendeu? Eu acho que, Uhum. antes de eu entrar nesse universo aí do yoga, profissionalmente, né, da aula de yoga, eu me envolvi num projeto de uma startup que era super promissora, só que eu não pensei direito, entendeu? Então eu apanhei muito disso, de tomar Uhum. uma decisão impulsiva, de me envolver num projeto que não foi interessante para mim, que me desgastou muito, né? Que teve o lado bom que foi me jogar para o universo do yoga, entendeu? Mas não precisava ter sido tão Uhum. estressante, tão desgastante aquilo. Eu acho que eu avaliei mal. Então eu agora, né, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então agora eu quero pensar mais cada passo, sabe? Por exemplo, os mercados que eu quero Sim. prospectar. O primeiro que me vem à mente é editorial, porque eu já trabalhei nessa área, né? Então, assim, eu acho que eu tenho até contatos nessa área. Uhum. Faz sentido começar pelo editorial. E pelo editorial eu digo publishing também, né? Editorial e publishing, né? Mas Sim. depois eu gostaria de ir, por exemplo, para publicidade, que aí eu não conheço ninguém, entendeu? Mas eu não sei, eu pensei, acho Sim. que você vai concordar, que faz sentido começar com um mercado, depois de repente expandir para outro, ou então por temas, né, como você É, falou. na verdade, na verdade, é difícil você atuar em um mercado só, principalmente quando você está se inserindo, né? Quando você está se reinserindo ali, porque existem os mercados irmãos, né? Em publicidade e editorial são mercados que andam muito de lado a lado, sabe? Você vê muito ilustrador ali, cara, de repente faz para uma grande marca, de repente faz para uma revista. Então, porque Uhum, trabalham com ideias e eles usam as entendi. mesmas tendências, vamos falar assim, né? Então, assim, você foca o teu portfólio, dá um direcionamento para onde você está querendo ir, mas vai vir em mercados ao mesmo tempo. Eu Você não digo, vai eu digo isso porque eu descartar, não conheço né? ninguém Sabe? da publicidade, assim, eu não tenho ninguém que eu possa entrar em Uhum. contato, só para dar o pontapé inicial da prospecção, entendeu? Eu não conheço. Sim. Ah, mas daí aí Exatamente, você tem o método lá no curso. Aí é o esquema lá. exatamente. Né? O método É, ali é o criador de networking, né? Você vai fazendo, você é verdade, vai entrando, vai forçando, é vai se apresentando e vai verdade. criando esse network ali. É. Que massa, Lia. Mais Não, alguma é dúvida que eu só possa te isso, foi ajudar? um ótimo papo. É, legal, Lia, brigadão pela tua contar a tua experiência, compartilhar aqui também, foi Obrigada por ter me enriquecedor, convidado. tá? Foi bem legal mesmo. Pode contar comigo. Valeu, pessoal, um abraço aí para todo mundo e a gente se vê na Até quinta-feira mais. no Café com Ilustre. Até mais.